Olá, galerinha marota. Quem não lembra de mim, meu nome é Letícia e eu tô aqui de novo fazendo mais um vídeo pra Turtle. Eu sei que eu tô sumida, desculpa, perdão, mas eu prometo que eu tô voltando e tô voltando com tudo. Hoje eu vou falar sobre Guardiões da Galáxia e Star Wars, que são duas sagas que eu sou apaixonada. Guardiões da Galáxia, o meu amor é muito por Vingadores, Guardiões da Galáxia também. E Star Wars, é claro, que também sou apaixonadíssima, quem conhece sabe. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre, de novo, sei lá, um pouquinho, perdão, que eu tô falando sobre duas vezes. Eu vou falar sobre as similaridades entre essas duas diferentes sagas. É claro que eu não tô aqui tentando falar que as duas são iguais e que Guardiões da Galáxia é plágio de Star Wars ou o contrário, até porque são universos bem diferentes, com muitas coisas, muitas singularidades que não tem como ser comparadas. Mas existem coisas sim que podem ser comparadas. A ideia desse vídeo, ele veio quando eu tava vendo o episódio 1, revendo pra ver Han Solo. Eu revi todos os filmes, mesmo os que não estavam diretamente relacionados ao Han Solo. E nesse episódio 1 eu vi uma cena da guerra em Naboo que me lembrou muito mesmo com a guerra em Wakanda de Guerra Infinita. E aí eu comecei a pensar, comecei a refletir. A ideia inicial era ser um vídeo sobre Vingadores versus Star Wars, né, de comparação, mas eu percebi que as semelhanças eram muito maiores com Guardiões da Galáxia. Então é essa que eu vou abordar agora. E a primeira coisa que eu vou falar é que eu não vou citar como semelhança os dois serem no espaço, porque qualquer filme de ficção científica que se passe no espaço teria isso em comum. Também não vou falar sobre terem várias criaturas alienígenas e criaturas diferentes. Até isso vai ser um pouquinho abordado, mas não vai ser tipo a característica, porque isso também, num filme de espaço, também teria em comum. As naves também, porque visto que eles estão no espaço, eles vão ter que transitar com naves. Então, apesar das naves serem parecidas, eu não vou falar delas, eu vou falar mais sobre os personagens e sobre como os personagens têm similaridades entre si. O primeiro personagem que eu vou falar vai ser o Chewbacca e o Groot. E eu acho que essa é a ligação mais óbvia e mais fácil de ser feita. Foi a primeira que eu fiz quando eu tava vendo. Eu falei, tipo, meu Deus, é muito parecido. Eles não são parecidos fisicamente, é claro, o Chewbacca é mais parecido, sei lá, com um urso e o Groot com uma árvore. Só que eles são parecidos de outras maneiras. O Chewbacca, ele também é um ser alienígena, como o Groot. E o Chewbacca fala uma língua que a gente não entende. Nós, o público, eu quero dizer. Então a gente precisa da tradução de outro personagem. Enquanto que o Chewbacca é traduzido pelo Han Solo, o Groot é traduzido por todo mundo um pouquinho, né? O Thor nesse último filme, e o Rocket, que entende o que ele fala, e todo mundo dos Guardiões da Galáxia. Mas outra característica deles que são parecidas é como eles conquistaram o público e como eles conquistaram as suas próprias equipes. Eles são tão carismáticos que eles se tornaram tipo um membro xodó da equipe, um membro que ajuda sim, ajuda muito em diversos momentos, mas que ao mesmo tempo é um membro fofinho e... fofinho não no sentido ruim, mas um membro que agrada a todos, apesar de ter momentos chatos, como todos eles têm. Então, o Chewbacca e o Groot também tem seus momentos chatinhos. E é isso. O segundo personagem que eu vou falar vai ser o Peter Quill. Ele me lembra um pouquinho a mistura do Han Solo com o Luke. Eu vou explicar por que os dois. Eu acho ele muito mais parecido com o Han Solo. Principalmente pelo carisma dele. O Peter é muito engraçado, ele é muito inconsequente e também muito leal. São características que o Han Solo tem. O Han Solo é super leal também, super inconsequente, e ele, tipo assim, faz tudo pra proteger os amigos dele, mesmo que ele fale que não. Como no episódio 4, quando ele fala que ele não vai na missão e depois ele aparece lá pra salvar todo mundo. Por quê? Porque ele é assim. Ele é essa pessoa, ele sempre vai ser o leal, e que vai fazer umas coisinhas erradas às vezes, mas vai lá e vai voltar e retomar, sabe? Eu esqueci a palavra agora, mas ele vai seguir adiante e provar que, tipo, apesar daquele erro dele, o erro não define ele, ele continua sendo leal a todo mundo. Que é a mesma coisa que o Peter. A gente viu no Guerra Infinita ele fazer aquela grande coisa que ele fez, que ninguém gostou, também odiei. Só que eu tenho certeza que a gente vai ver em algum momento ele se redimindo por isso. Em relação ao Luke, aliás, antes de eu terminar do Han Solo, o Peter também parece um pouquinho com o Han Solo, porque os dois não têm uma relação boa com o pai. O Peter não tinha conhecido o pai, como o Han Solo conheceu, mas não tinha uma boa relação. Só que aí essa relação da paternidade, essa relação do histórico, me lembra um pouquinho a história do Luke. Porque o que acontece? O Luke também não conhecia o pai dele, não conhecia nenhum dos pais, e o Peter também nunca tinha conhecido o pai, e o pai do Peter também foi um vilão. Tipo, o Luke não sabia disso, foi descobrir depois que o pai dele foi um vilão da história. A mesma coisa o Peter. Ele não conhecia o pai, depois ele conheceu, achou que o pai fosse o bonzinho da história, como o Luke achava que o pai era um Jedi foi morto pelo Darth Vader, e depois ele foi descobrir que não, que o pai dele era o vilão. Então, e o enfrentamento que o Peter teve que ter com o pai dele e o Luke teve que ter com o pai dele também, me lembrou muito, me recordou. Então eles têm, apesar de eles terem diferenças muito nítidas,
eles têm essa similaridade aí. Eles são personagens importantes, são personagens carismáticos, isso em relação ao Han Solo, e tem um passado trágico muito semelhante ao do Luke. A terceira coisa é a Gamora e a Leia. Essa é uma semelhança mais difícil. Eu tava conversando com uma amiga minha, ela ficou um pouco tipo, mas o que elas têm a ver uma com a outra? Em primeiro lugar, as duas são adotadas. Isso é algo algo marcante. Lógico que foram adotadas de maneiras diferentes. A Gamora foi adotada numa situação de guerra, enquanto a Leia também foi numa situação de guerra, isso tem em comum. Mas a Leia foi adotada por pessoas boas, enquanto a Gamora pela pessoa ruim, teoricamente, dependendo do ponto de vista que você tem a respeito do Thanos. E, além disso, elas são muito importantes nas suas equipes, elas são carismáticas, inteligentes, muito poderosas e mostram um pouquinho do empoderamento feminino. A Leia é incrível, se você pensar nisso em pleno 1970, e a Gamora agora, mas vindo do quadrinho a gente já pode pensar nisso. Elas têm isso em comum porque elas têm uma importância muito grande na equipe, porque sem elas a equipe não funcionaria tão bem, visto que é a Gamora que equilibra os Guardiões da Galáxia, e a Leia que também equilibra a equipe em Star Wars. A quarta coisa, e a última, gente, é a ligação entre o Thanos e o Império. Thanos e o Império são grandes vilões e que não são os primeiros a aparecer. Porque a tendência era você pensar no Darth Vader como principal vilão, mas na verdade não. Ele era um peão dessa história, a mesma coisa o Thanos. Ele usa outros vilões para chegar ao objetivo dele. E uma outra questão é que os dois são vilões humanizados. Tudo bem que o de Star Wars nem tanto, nem é tão humanizado, mas ele acredita no que ele está fazendo, e ele acredita que ele está fazendo algo bom. A mesma coisa o Thanos está lutando pelo equilíbrio, então ele acha que ele está fazendo certo. E o outro cara também, a gente vê também o Anakin nos primeiros episódios falando um pouquinho sobre isso, sobre como ele achava que a ditadura era melhor. Naquela cena que ele teve com a Padmé, que a gente quer ignorar aquela cena horrível, mas ele fala sobre a ditadura, e ele, que não é o principal, mas ele vê aquilo como algo bom, que é algo bom pra corrigir, só que na verdade não é. A mesma coisa o Thanos. Então eles têm essa dicotomia, essa relação de que eles estão buscando o bem, só que da maneira errada. Ou melhor, eles acreditam que estão buscando o bem, quando na verdade estão buscando o mal. E é isso. São essas similaridades que eu encontrei, além daquela que eu falei de Wakanda e além daquelas outras que eu falei no início. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam mais alguma coisa, se tem mais algum personagem que parece, alguma coisa que eu não falei, alguma coisa que você discorda, comenta aqui embaixo pra gente poder discutir um pouquinho. E é isso. Beijo, até a próxima!